Aí galera, tudo bem? O professor Tomate do Garra Pré-Vestibular, em parceria com a UNO, nós vamos ver hoje um assunto que cai muito em vestibular, reprodução, que pode ser de dois tipos, assexuada, ou sem graça, ou sexuada. Assexuada, você coloca o A na frente para dizer não, sem sexo, mas esse sexo não quer dizer de sexo em si, né? Quer dizer sem gameta, não envolve gameta. Ou do tipo sexuada, que envolve gameta. Quem são os gametas? São os gametas masculinos, espermatozoide, produzido na gônada masculina, o testículo, e o óvulo, produzido no ovário, a gônada feminina. Existem até alguns animais e algumas plantas que têm as duas gônadas, são os hermafroditas, ou monóicos. Nós, por exemplo, somos dioicos, temos o macho e a fêmea, portanto, separado, cada indivíduo tem sua gônada. No caso aqui, o espermatozoide, é esse carinha aqui, com esse jeito, aquele sapinho que você brincava quando era pequeno, então vamos colocar aqui um zoinho nele, mas ele não tem zoinho nenhum. Esse bichinho é espermatozoide, ele tem um flagelinho, e quando ele é lançado na ejaculação, 200, 300 milhões de espermatozoide, ele vai se movimentando assim, tipo, mexe o flagelo, né? Mexe o flagelo, e ele vai subindo vagina acima, até chegar no óvulo. Ao encontrar o óvulo, ocorre a união dos núcleos daqui com esse daqui, chamado de cariogamia, ou fecundação propriamente dita. Portanto, cuidado, fecundação não é sinônimo de reprodução, e sim, fecundação é parte da reprodução sexuada. Essa fecundação que ocorre, em alguns casos, fora, fecundação externa, por exemplo, no caso do peixinho, o peixe fica lá, a peixa fica lá, o peixe tira um lance speed, acerta o óvulozinho ali fora. Ou no caso, por exemplo, dos humanos, dos mamíferos, que é a fecundação interna. Após a fecundação, nós temos a primeira estrutura, chamada ovo ou zigoto. Esse ovo zigoto, ele começa um processo de divisão. Essa divisão, galera, essa divisão aqui é por mitose. Então, nos primeiros momentos, ainda antes de chegar no útero, essa divisão ocorre formando duas estruturas chamadas blastômeros, depois 4, 8, 16, 32, até formar, olha aqui você, essa estrutura aqui, que é um maciço parecido com um grão de amora, ó, mórula. O nome é mórula porque se parece com amora, mórula. Esse processo daqui até formar a mórula, que é o nome disso aqui, é chamado de segmentação ou clivagem. Então, observe, essa parte aqui é segmentação ou clivagem. Daqui da mórula até chegar a essa outra estrutura, essas bolinhas chamadas blastômeros que estão no meio, elas migram para a periferia e formam uma esfera oca. Essa esfera oca aqui é chamada de blástula ou blastócito. A blástula ou blastócito vai se fixar na parede do útero. E aí a blástula vai sofrer uma invaginação e vai formar essa estrutura, chamada gástrula. A gástrula, ela vai ter uma parede externa, chamada ectoderme, e uma parede interna, chamada endoderme. Quando a gástrula, gente, só tem ectoderme e endoderme, é chamada de gástrula didérmica, e só aparece nos diblásticos, nos seres primitivos, como os quinidários. A partir dos quinidários, os plateumintes, asqueumintes, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e todos os demais, surge uma parede intermediária aqui, que é chamada de mesoderme. A mesoderme, então, ela completa a estrutura de uma gástrula tridérmica dos triblásticos. Uma vez formada essa estrutura, esse interior aqui é chamado de arquênteron, aliás, blastóporo, ato falho aqui, e essa entrada aqui é o arquênteron. Quando isso aqui sofre a última modificação, essa gástrula vai formar essa estrutura, que é chamada de neurula. A neurula ela vai trazer a ectoderme, que você já viu aqui na gástrula. A neurula vai trazer essa estrutura aqui, que é a mesoderme, agora com duas partes, dois sômitos. Isso aqui que é o tubo neural, que vai evoluir para o sistema nervoso central. Essa estrutura é muito importante, gente, a notocorda. Essa notocorda é um eixo de sustentação que vai desaparecer nos vertebrados cordados, vai trocar
essa notocorda pela coluna vertebral. E esse aqui o arquêntero. Então a gástrula agora vai sofrer a diferenciação em tecido, a histogênese, para formar um novo ser.